Antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também não esqueça de comentar qualquer coisa. Essas duas coisas fazem com que o meu vídeo seja amplamente recomendado aqui na plataforma. Então eu conto com a sua ajuda. Aqui a história começa com um homem chamado Rugis, que está diante do rei do reino de Hortência. Ele pergunta de forma furiosa o motivo do rei ter traído os servos que eram tão fiéis a ele. E de repente o Rugis se transforma em um lobisomem enfurecido. Esse lobisomem dá um golpe sangrento no rei, enquanto a princesa observa com uma cara de espanto. Ao ouvir o rugido deste lobisomem, os soldados do reino de Camélia investem em um ataque poderoso contra o reino de Hortência. No meio da guerra, o guerreiro templário do rei, chamado Fernando, tenta apaziguar os soldados de Camélia, dizendo que todos eram aliados. No entanto, os guerreiros de Camélia respondem que eles não eram mais aliados, e após falar isso, eles tentam matar o Fernando. Em resposta, o Fernando não vê outra alternativa, a não ser matar os soldados que estavam em seu caminho. Um gato voador de repente chega e avisa ao Fernando que a princesa estava em perigo por conta do ataque de Camélia. E sabendo disso, Fernando corre rapidamente até o palácio para salvar a princesa. No caminho, Fernando se encontra com o seu irmão, o Maurício, e ao saber da situação com o Duque Rugis, que havia traído o rei, o Fernando diz que vai precisar da ajuda do Maurício para salvar a todos. Do nada, vários círculos mágicos surgem em frente ao reino, e com esses círculos, vários monstros começam a ser invocados para atacar o reino. Rapidamente, uma aliada do Maurício decide ficar ali para enfrentar um monstro que estava atrapalhando o grupo de avançar até o reino. E sem mais escolhas, o Fernando e o Maurício vão em direção ao palácio, enquanto deixam a aliada lutar contra o monstro. Ao chegar no palácio, o Fernando e o Maurício se deparam com a princesa Mariel chorando em frente ao rei que havia morrido. Ao lado, o Fernando encontra o cavaleiro templário Leão com uma ferida fatal, e antes de morrer, o Leão implora para que o Fernando salve a vida da Mariel e fuja dali o quanto antes. Nesse momento, o Rugis ataca violentamente o Maurício com um golpe que acaba cortando o olho dele, e antes que o Rugis matasse a Mariel, o Fernando parte para cima e tenta enfrentar o Rugis, e mesmo após levar um ataque em seu ombro esquerdo, o Fernando afirma que, como cavaleiro do reino, o dever dele é lutar para salvar a princesa, e por isso o Fernando investe novamente em mais um ataque contra o Rugis. Então, mais tarde, conhecemos o herói dessa história, que se chama Alfredo. Ele vê uma pessoa montada em um cavalo chegando perto da casa dele, e animado por essa pessoa poder ser o pai dele, que no caso é o Fernando, o Alfred desce rapidamente até a entrada da casa, e após pedir para a empregada chamada Nonori acender o fogo da casa, o Alfred finalmente abre a porta. Porém, ele se depara com o seu tio Maurício completamente ferido, e ao perguntar sobre o seu pai, ele acaba descobrindo que o Fernando havia morrido na batalha, e tudo que havia sobrado era a espada dele, que agora pertence ao seu filho, o Alfred. Assim como um livro, o anime começa a contar a história do reino de Hortência, e basicamente esse reino já tinha mais de 700 anos, e por ser um reino com um solo extremamente fértil, existiam diversos reinos que tentavam invadir Hortência para possuir seus terrenos, e para se defender destes reinos, o reino de Hortência contava com a ajuda dos aliados do reino de Camélia e do reino Oliver. Porém, o grão-duque Rugis resolveu trair o reino, e por causa disso, o rei morreu e a princesa Mariel acabou sumindo. No lugar do rei, quem ficou no poder foi o príncipe Chariot, o irmão mais novo da Mariel, e por causa do surgimento dos monstros, a rebelião dos opositores do reino cresceu ainda mais. Ao saber de toda a história pelo seu tio Maurício, o Alfredo diz que agora ele teria que tomar conta da vila no lugar do pai dele, e sabendo disso, o Alfred decide pedir para que o seu tio o ensine mais sobre as técnicas de combate, para que assim ele fique tão forte quanto o seu pai era. O Maurício revela ter renunciado ao seu serviço como cavaleiro do novo rei, e por isso ele ficaria morando nessa vila e servindo ao Alfred como seu mentor. Do nada, um gato mágico chamado Moro surge na sala e revela que o garoto chamado Marius havia fugido do seu quarto. Em resposta, o Maurício avisa que eles não deveriam se preocupar e que provavelmente o tal do Marius estava indo se distrair um pouco. No entanto, o Alfred sabia que esse tal de Marius havia perdido todos os seus familiares na invasão de Camélia, e por estar preocupado, o Alfred decide ir procurar o Marius na floresta. Sentado e sozinho, o Marius se lamenta por todos os seus amigos e parentes estarem mortos. Além disso, seu irmão Chariot estava sozinho no reino de Hortência. O Alfred chega e, ao tirar o capuz, o Marius acaba mostrando ser a princesa Mariel. No entanto, o Alfred não conhece o rosto da princesa, e por isso ele não percebe e pergunta se o Marius estava muito triste por tudo que havia acontecido. O Alfred então revela que aquele local na floresta era o túmulo da família dele, e que ele já tinha perdido sua mãe e sua irmã, e que agora, com a morte do seu pai, ele só tem o Maurício como parente. Ao escutar isso, a Mariel começa a chorar e falar que não sabia que as coisas iriam acontecer dessa forma. Em resposta, o Alfred diz também não saber. No entanto, o pai dele sempre lutou para proteger as pessoas e morreu de forma honrosa. Por isso, apesar de estar extremamente triste, o Alfred conta que iria seguir em frente pelo bem das outras pessoas, e que apesar de estar triste, ele acredita que o Marius deveria se reerguer e viver para ajudar os outros. Ao ouvir isso, o Marius pega a espada do Alfred e conta que no futuro ele queria ser alguém muito
forte. Assim, 4 anos se passam e já mais velhos, o Alfred está comandando uma tropa para enfrentar os soldados de Camélia que estavam andando pelas redondezas. Ao subir em uma pedra, o Alfred quase cai, porém o Marius o ajuda como uma espécie de escudeiro. O Marius diz que pretende compensar todas as fraquezas do Alfred. O Maurice então diz que eles não deveriam se precipitar, já que a força do exército de Camélia era superior, e essa era a primeira missão deles. Então o Alfred e o Marius avançam até a zona de guerra e lá, os dois se deparam com os aliados totalmente massacrados. Do nada, o exército de Camélia começa a tirar flechas na equipe do Alfred, e por isso o Alfred resolve se separar para não virar um alvo fácil. Eles, junto do Marius, vão até uma pedra onde alguns soldados estavam em perigo, e ao enfrentar os inimigos, o Alfred mostra ser um homem muito habilidoso. De repente, o comandante do exército de Camélia surge e atira flecha nos soldados do Alfred. Esse comandante, chamado Roy, diz que os soldados de Hortência estavam cada vez mais fracos. Em resposta, o Alfred diz que vai vingar a todos, matando o Roy ali mesmo. O seu inimigo rapidamente reconhece a espada que ele estava segurando, percebendo que aquela era a antiga espada do Fernando. E vendo a raiva do Alfred, o Roy diz que todo soldado fraco estava destinado à morte. Ao ouvir isso, Marius se enfurece e parte para cima do Roy com ataques desenfreados. No entanto, o Roy facilmente derruba o Marius e por causa disso, o Alfred parte para enfrentar o Roy. E por ser muito habilidoso, o Alfred acaba sendo elogiado por esse inimigo. No entanto, esse inimigo mostra ser muito superior em batalha e por conta disso, o Alfred acaba sendo derrotado. Por sorte, o Maurice chega no combate e vendo que agora está em desvantagem, o Roy decide recuar. Assim, mais tarde, o Marius acorda sem nenhum ferimento e enquanto é mimado pela empregada Nonória, o Alfred está no túmulo de sua família, se lembrando do dia em que o pai dele revelou que ele era um cavaleiro por amar todos ao seu redor e por isso, se o Alfred quisesse ser um cavaleiro como ele deveria amar e proteger todos ao seu redor. De repente, o Maurice aparece em frente a ele e o Alfred revela que a força dele ainda não era o suficiente para proteger ninguém e por causa disso, ele iria se tornar mais forte. Em resposta, o Maurice diz que o Alfred não deveria lutar sozinho e por isso, a princesa disfarçada de garoto prometeu que iria ficar mais forte para tirar um pouco do fardo de cima do Alfred. Depois disso, voltamos a um flashback de 4 anos atrás, onde vemos o Maurice conversando com a Mariel, onde ele pede que ela corte o cabelo, já que a partir desse dia, a Mariel iria viver na falsa identidade de Marius, até que o reino de Hortência estivesse seguro o suficiente para ela voltar a ser a princesa. Depois disso, um pouco mais da história desse mundo é revelada, e segundo as fábulas, existe um reino mágico chamado Magnólia. Nesse reino mágico é dito que existem diversas criaturas mitológicas, e por muito tempo o povo humano sempre pensou que isso não passava de um conto de fadas. No entanto, depois da invasão de Camélia, todo o povo descobriu que os monstros realmente existem, e já no presente, o Alfred está enfrentando alguns goblins e rapidamente ele consegue derrotar esses monstros. Ao ver isso, Maurice diz que o Alfred havia ficado muito mais forte em muito pouco tempo, então ele pergunta onde estava o Marius. O Alfred responde que havia dado uma missão extremamente importante para ele. O Maurice se preocupa. No entanto, a princesa estava apenas ajudando a Nonória a carregar alguns materiais para a vila. A Nonória então mostra um punhado de flores que ela havia comprado e pede para a princesa acompanhar ela até o túmulo do Fernando. A Nonória revela que sempre que ela tem tempo, ela leva algumas flores para a família do Fernando, já que há 4 anos atrás, um pouco antes da guerra, o Fernando havia resgatado a Nonória, que tinha virado um órfão. E na casa do Fernando, ela foi muito bem tratada por toda a família, principalmente pela irmã mais nova do Alfred, a Bernadette. Porém, a pessoa que mais a tratou bem tinha uma doença extremamente grave e vivia em seu quarto lendo livros. Certo dia, a Bernadette acabou caindo num penhasco enquanto andava em uma carroça e faleceu. A Nonória então diz que todos da família do Alfred eram extremamente queridos para ela e por isso ela se esforça ao máximo para não dar nenhum trabalho ao Alfred. Depois de falar isso, a Nonória e o Marius chegam na vila e lá são recebidos por 2 crianças. Essas crianças perguntam quando o Alfred iria derrotar o monstro da caverna e sem entender nada, o Marius pergunta o que era esse monstro. Em resposta, a Nonória diz que esse monstro fazia parte da lenda de Magnólia e segundo a lenda, esse monstro tinha a capacidade de mudar de forma. De repente, o Marius se lembra do lobisomem que matou o rei e por isso ele fica deprimido. Do nada, as crianças começam a discutir sobre esse tal monstro existir ou não. O Alfred chega nesse momento e fala para as crianças pararem de discutir sobre esse tal monstro. Em resposta, o garoto pretendia falar que o monstro tem a capacidade de se transformar até mesmo em um lobisomem. Porém, o Marius rapidamente interrompe o garoto para evitar que ele fale sobre lobisomem. Ainda curioso sobre o tal monstro, uma das crianças decide conferir a existência desse ser. Por isso, o Alfred propõe ao Marius e ao Maurice que eles deveriam ir conferir esse tal monstro, já que os monstros de Magnólia sempre foram lendas, mas após a invasão de Camélia, eles se tornaram reais e por isso, o certo seria conferir. O Maurice concorda com isso e por algum motivo, o Marius não fica feliz ao saber dessa missão. Então, na floresta a caminho da caverna, o Alfred pergunta o motivo do Maurice estar tão tenso com essa missão. Ele então conta que ele odeia
odeia lobisomens e pergunta ao Alfred se ele também não os odiava, já que havia sido um lobisomem quem matou o Fernando. Em resposta, o Alfred disse que o pai dele manteve sua honra de cavaleiro até o fim da vida e por isso, também sendo um guerreiro, o Alfred diz que ele não tem o direito de odiar o lobisomem. O Maris então decide perguntar ao Alfred como ele reagiria se ele descobrisse que o que matou o Fernando não era um lobisomem, uma pergunta um tanto suspeita. No entanto, Maurice interrompe a conversa e diz que eles já estão próximos da caverna mágica, e enquanto todos estão quase entrando na caverna, uma mulher bate na porta do Alfred, e ao ser atendida pela Nonôria, a mulher diz que o seu filho havia ido sozinho na caverna para conferir o monstro. A Nonôria então revela que a mulher não deveria se preocupar, já que o próprio Alfred foi conferir esse tal monstro na caverna. No entanto, o gato conta que aquela caverna era um labirinto e por isso havia uma grande chance do grupo se perder. Ao ouvir isso, a Nonôria toma um buff extremo de coragem e após se armar com diversos utensílios inúteis, ela decide ir resgatar a criança e o Alfred da caverna. Na caverna, o Alfred e o seu grupo estão conseguindo facilmente derrotar os goblins que estão atacando sem parar. Já a Nonôria se perde facilmente e ao ver um esqueleto humano, ela toma um susto e cai para trás. Ela então escuta uma voz de choro e ao conferir, ela acaba achando a criança que estava perdida. A Nonôria então promete tirar a criança dali com vida e começa a procurar por uma saída. Ela se depara com um grupo de goblins que tentam atacar ela. A Nonôria se esconde e conta ter uma arma secreta para se livrar dos goblins. Essa arma era um punhado de carne que ela joga para distrair os goblins. No entanto, a Nonôria acaba caindo ao tentar fugir. Ela é encurralada e nesse momento, sem saber o que fazer, ela clama pela ajuda do Alfred, enquanto se prepara para sua morte. Rapidamente, o Alfred surge e derrota os goblins. Chorando, a Nonôria diz que sabia que o Alfred estaria ali para salvar a vida dela. Em resposta, o Alfred diz que só havia achado ela por conta dos itens que ela deixou cair ao ser atacada pelos goblins. No fundo da caverna, o Maris nota uma luz da cor azul brilhando fortemente. Ao ver isso, o Alfred decide ir conferir o que era. Porém, ao chegar, ele só se depara com o mar brilhando e diz para o Maris que ele não deveria se preocupar. De repente, um lobisomem surge atrás do Alfred e tenta matar ele. Porém, ele rapidamente desvia e ao ver essa criatura, o Maris começa a se lembrar de todos os seus traumas, ficando totalmente em choque. O Alfred, furioso, diz que iria matar o lobisomem de qualquer jeito, já que foi tal criatura que havia matado o pai dele. No meio desse desespero, o Marius acaba caindo na água, e então ele começa a se lembrar do seu passado quando ainda era uma princesa. No dia que o rei foi morto, o Maurice rapidamente pegou a Mariel e fugiu para salvar a vida dela. No caminho, Maurice se encontrou com um dos líderes da guarda real, e segundo esse líder, provavelmente o motivo dessa guerra ter acontecido é por causa da influência do Papa, que queria fazer o rei de Hortência ser um fantoche, e para evitar que a Mariel fosse posta em risco, esse líder manda o Maurice se esconder com a Mariel, até que o momento certo para ela se revelar chegasse. Após isso, a princesa, como Marius, acorda e pergunta o que aconteceu com o lobisomem para o Alfred. O Alfred então responde que aquilo não era um lobisomem, e que basicamente o verdadeiro monstro era o mar, que se transformava na coisa que a pessoa mais odiava. E como o Alfred odeia muito lobisomens, apesar de negar odiá-los, o mar acabou se transformando em um. À noite, o Alfred entrega a criança para a mãe dele, e então o Alfred dá uma bronca na Nonôria, já que ela e o Moro haviam ido numa caverna tão perigosa sem ter talento nenhum para a luta. O Alfred diz que ele não pode perder a Nonôria e o Moro, já que eles são uma família para ele. E ao ouvir isso, Mario se lembra do dia em que cortou seu cabelo para viver nessa nova identidade falsa. E apesar de ter chorado muito naquele dia, hoje ela estava muito feliz sendo Marius e de conviver com todas as pessoas que estão ao seu redor. Na floresta vemos um homem caminhando, quando um grupo de soldados para ele e revelam saber que ele é um suspeito chamado Danois, procurado por furtar pessoas. Em resposta, o Danois diz que aquelas acusações eram falsas e usando uma bomba de gás ele consegue se livrar dos soldados. Em Hortência, o Papa está coroando o Chariote como novo rei. Porém, pelo Chariote ser bem novo, quem fica no poder é o Papa como guardião do rei, e por causa disso, o Papa coloca todo o exército para obedecer à Igreja Ortodoxa. Mais tarde, o Alfred está junto do Maurice na capital real. O Maurice diz que está preocupado com o Marius, já que ao saber que o Alfred iria até a capital, o Alfred ficou totalmente enfurecido e disse que fazer isso era muito perigoso, mas o Maurice conforta o Alfred e diz que o Marius só estava preocupado. Eles então chegam no reino e lá, em uma sala fechada, o Alfred se pergunta o motivo de um dos líderes do exército estar convocando ele. Nesse momento, tal líder surge e diz que não esperava estar vivo para ver o filho do Fernando assumindo o cargo de líder daquela vila. O Maurice pede para esse líder chamado George para parar de enrolar e pergunta o que ele quer do Alfred. O George confirma que deseja algo e revela que realmente precisa do Alfred. Ele precisa que ele verifique uma vila perdida, que estava com relatos de criaturas semelhantes a mortos-vivos. O Alfred pergunta o motivo do Capitão George não mandar os próprios soldados dele para essa missão. Porém, o George olha para o Alfred com uma cara feia, e por isso o Maurice apenas diz que eles vão concluir essa missão rapidamente, sem esforço algum. Sendo
Sendo assim, o Alfred, junto do Maurice e do Marius, vão a caminho dessa tal vila. E no caminho, o Marius diz que não entende o motivo deles estarem pedindo ajuda deles para verificar essa vila, já que havia sido a própria igreja ortodoxa que causou a destruição da vila, após saber que um vírus estranho estava se espalhando entre os moradores dessa vila. Dito isso, o grupo chega até a entrada da vila, e lá o Maurice percebe que alguém havia invadido essa vila, e se pergunta se era algum morto-vivo. Em resposta, ele mostra uma planta especial que ele pegou com a Nonória, e conta que, segundo a Nonória, essa planta tinha a capacidade de repelir os mortos. De repente, vários mortos-vivos começam a emergir das sombras da vila. Na vila, o Danois estava enfrentando esses monstros sozinho, porém o número de mortos-vivos era extremamente grande, e por isso ele ficou cercado por um momento. Ao ver essa quantidade de criaturas, o Marius recita o encantamento da tal flor mágica, porém ao ativar o feitiço, o efeito da flor acaba atraindo todos os mortos-vivos em direção ao Marius, e por causa disso o Maurice defende o Marius, usando um ataque preciso. Em resposta a esse ataque, o Alfred avança derrotando os mortos-vivos. O Maurice fica extremamente feliz em ver como o Alfred conseguiu matar todos os mortos-vivos sozinho, e que suas habilidades de luta estão cada vez melhores. Após derrotar todos os monstros, o Alfred pergunta para o Danois sobre o que havia acontecido nessa vila, e em resposta o Danois diz não saber, e pergunta o motivo do grupo do Alfred estar ali. O Maurice acaba falando sobre a igreja ortodoxa, e por isso o Danois se enfurece e parte para cima do Marius com sua lança. Porém, o Alfred explica que eles não são aliados à igreja, e que eles apenas foram ali para acabar com os mortos-vivos. Ao escutar isso, o Danois desiste do confronto, e vai embora dizendo que aquilo não era da conta do Alfred. Após isso, o grupo do Alfred decide verificar as coisas da vila, e enquanto observam as coisas, o Alfred se pergunta como ninguém daquela vila havia sobrevivido, pois apesar de um vírus ter se espalhado por lá, pelo menos uma pessoa deveria ter sobrevivido. Nesse momento, o Alfred percebe que o Donais era um dos membros daquela vila, e ao chegar no cemitério, o Alfred se encontra com o Donais se lamentando pela morte dos seus parentes. O Donais então conta que ele havia fugido da vila, antes mesmo do surto do vírus, e agora que ele estava na cidade, ele achou que o mínimo que ele poderia fazer era dar um enterro digno e lamentar pela morte dos aldeões da vila. O Maurice pergunta se o Danois havia visto algum rosto conhecido nos mortos-vivos que o Alfred matou. O Danois responde que não, e o Maurice diz que isso era óbvio, já que todos os monstros foram invocados por um círculo mágico, dizendo que não existe como um ser humano se transformar em um monstro. Após escutar isso, o Danois se conforma um pouco com tudo e decide entrar na igreja para orar um pouco. Porém, ao entrar, ele corre rapidamente até o altar da igreja para pegar o livro do padre. Ao ler, o Danois fica extremamente triste, ao saber que até o último momento da vida, os aldeões ficaram rezando enquanto pediam para ser curados. O Danois então começa a chorar e revela que o padre era na verdade o pai dele. Ele conta que após a mãe dele morrer, o seu pai resolveu virar um padre e ele queria que o Danois também se tornasse um. Por isso, ele resolveu fugir dessa aldeia. No entanto, agora que ele sabe que o seu pai sofreu até o último momento de sua vida, enquanto ele estava se aventurando, sendo feliz, ele está totalmente envergonhado sobre suas ações. Do nada, os soldados da igreja ortodoxa surgem e dizem que todos ali estavam destinados à morte por estar invadindo aquela vila proibida. Furioso, o Danois diz que os aldeões morreram por culpa da igreja ortodoxa, que não deu uma ajuda sequer a eles. Em resposta, os soldados chamam o Danois de servo do mal e dizem que vão acabar com toda essa maldade, destruindo completamente ele. O Alfred defende o ataque e diz que o Danois estava lamentando a morte dos parentes e amigos, e por isso não importava se fosse um membro da igreja ou exército, ninguém iria interromper o Danois de homenagear sua família. De repente, um morto-vivo gigante surge e ataca violentamente os membros da igreja. O Maurice e o Alfred atacam o monstro, porém, diferente dos outros, esse morto-vivo tem a capacidade de regeneração. O Maurice então vê várias flores anti-mortos-vivos e cogita usar o poder para enfrentar um morto-vivo gigante, porém o Danois explica que essas flores eram o motivo de existir mortos-vivos, já que segundo a lenda de Magnolia, existe uma flor que dá a capacidade de aumentar a regeneração. Porém, o Danois explica que segundo a lenda, também existia uma flor única que espantava os mortos, e essa flor estava naquele cemitério. O que você entende disso? Nada. Rapidamente o Marius pega tal flor, e ao recitar o feitiço, o morto-vivo gigante começa a queimar e mudar a cor. Dessa forma, o Alfred junto do Danois dão um ataque poderoso no morto-vivo, e dessa vez, o monstro é derrotado de uma vez por todas. Sendo assim, o Danois se despede de uma vez por todas do seu pai na igreja, e do lado de fora da vila, o Alfred fala para o Maurice que eles deveriam voltar até a capital para entregar o relatório ao George e descobrir as verdadeiras intenções do George, ao mandar eles cumprirem essa missão. Nesse momento, o Danois sai da vila e pergunta o motivo do Alfred ainda estar ali. Em resposta, o Maurice diz que era por conta do Danois e que de agora em diante, o Danois deveria se tornar um cavaleiro do Alfred, sem muitas opções para seguir com sua vida e para também se vingar no futuro. O Danois acaba aceitando, e ao cumprimentar a mão do Alfred, ele diz que espera enfrentar grandes aventuras sendo um servo
servo dele. No Palácio Real, um soldado conta para o rei Chariot que o exército de Camélia e o exército de Dareia estão fazendo uma aliança para destruir Hortência. Em resposta, o Chariot diz que o Papa poderia resolver isso no lugar dele, e por causa disso, o Papa deixa o cavaleiro templário chamado Didier enviar reforços do exército da igreja para derrotar esse exército de Camélia. Enquanto isso, o Alfred diz ao Danois que ele não desconfiava do George e que eles deveriam ir todos a Hortência para confirmar a real intenção do George. Sendo assim, eles vão em sua jornada e dentro da carruagem, o Marius conta que ainda estava com muito ódio da igreja ortodoxa. Porém, ele queria ver como estava a capital de Hortência e saber mais sobre os assuntos em relação à guerra. Nesse instante, o Danois para a carruagem e pede para o grupo olhar o massacre que havia ocorrido bem na frente deles. Ao olhar bem, o Alfred percebe que todos ali eram comerciantes e que provavelmente eles foram atacados por monstros, já que aquela destruição não podia ser feita por um humano. O Alfred então resolve verificar as carroças dos comerciantes e dentro de uma havia duas crianças que o Alfred reconhece como sendo as crianças do reino de Dareia e que provavelmente elas eram escravas. O Alfred então promete salvar as duas garotinhas e levar elas para um orfanato. Ao ouvir isso, as duas garotinhas se jogam no Alfred e vendo as marcas de feridas dos monstros, o Maurice fica extremamente desconfiado. Mais tarde, o grupo do Alfred decide fazer uma parada numa vila próxima e lá a primeira coisa que o Donais faz é tentar conquistar o amor de uma mulher que ele havia acabado de ver. O Alfred joga o Donais para longe e ao perguntar sobre o dono daquela vila para a mulher acaba respondendo que o dono daquela vila estava destruindo e pegando todo o dinheiro do povo para ele. E após a vila falir totalmente, ele fugiu e deixou todo o povo na miséria. A mulher então diz que eles não deveriam se preocupar, já que a vila estava construindo uma igreja e para o povo dali, ao criar uma igreja, todos estariam salvos de todos os problemas. Ao escutar isso, Marius diz que isso era errado e que eles estavam gastando dinheiro à toa. No entanto, Maurício fala que o Maurice não deveria dizer isso e que aquele povo precisava de alguma coisa para se apoiar. Mais tarde, o grupo vai até uma pousada e durante o dia, as crianças não interagem com ninguém, tirando o Alfred, e ao ver isso, ele se lembra da época em que ele brincava com a irmã dele. À noite, enquanto todo mundo dormia, as crianças começam a conversar e dizem que apesar de estar se divertindo, elas deveriam acabar com aquilo tudo de uma vez. Sendo assim, no dia seguinte, o Alfred chega na capital da cidade e lá o grupo do Alfred é abordado por um homem chamado Bertrand. Esse homem fica muito feliz em ver que o Alfred havia conseguido assumir o lugar do Fernando e ao ver as crianças que o Alfred havia trazido, o homem promete garantir um ótimo orfanato para elas dormirem. O Alfred então pede que o Danois e o Maurice vão junto do Bertrand e diz que ele e o Maurice vão conversar com o George. O grupo então se separa e enquanto o Bertrand e o Danois estão felizes, pois eles vão se deliciar com uma ótima cerveja durante a noite, o Marius fica extremamente preocupado com o Alfred e em um momento de distração, ele acaba perdendo as duas crianças de vista. Já no reino, George revela que não foi ele quem mandou os soldados da igreja. Então ele chega à conclusão de que existe um traidor que está vazando as informações importantes dele para a igreja. Do nada, um barulho de destruição é escutado por todos da sala e um homem da igreja entra para contar que monstros estavam atacando o reino. No reino de Camélia, o Roy pergunta ao Regis se ele havia mandado alguém para destruir o reino de Hortência e o Regis confirma, dizendo ter enviado assassinos para pegar a relíquia que ele tanto quer. Enquanto isso, Marius pede desculpas por ter perdido as crianças de vista e ao olhar para a catedral, o grupo vê vários monstros atacando. Na catedral, um homem pede para o Papa fugir, porém ele é morto pelas crianças. As crianças revelam que vieram ali pelo Papa e que sabem que ele tem posse da relíquia sagrada. Sabendo desses monstros, o Alfred começa a correr em direção à catedral e por sorte, ele consegue se encontrar com Marius e os outros para deter os monstros que estavam no caminho até a catedral. E para a infelicidade de todos eles, cada vez mais monstros estão sendo invocados e com raiva disso, o Bertrand dá um ataque poderoso que varre todos os monstros de uma vez só. As crianças então usam seus poderes para tentar matar o Papa com uma magia e nesse instante o Alfred entra na catedral, ficando totalmente abalado com o fato das crianças terem matado diversas pessoas a sangue frio e ainda acharem aquilo divertido. As crianças contam que pretendiam matar o grupo do Alfred desde o começo, porém elas acabaram adorando o jeito inocente do Alfred e caso o Alfred ficasse quieto, elas não o matariam. Em resposta, o Alfred levanta sua espada e diz que não pode deixar-os impune. Com raiva, as crianças usam um ataque mágico poderoso e quase matam todos de uma vez só. Em resposta, o Papa usa uma magia para dissipar a magia das crianças e aproveitando essa chance, o Alfred coloca sua espada no pescoço das crianças e as impede de lutar. No entanto, um barulho de rugido é escutado por todos e em questão de segundos, um dragão invade a catedral para matar todos que estão ali dentro. Nesse momento, o cavaleiro Didier chega e diz que vai lutar contra o dragão sozinho. Rapidamente, o homem faz um corte no dragão e com golpes rápidos consecutivos, ele prova que é mais forte que um dragão.
Porém, as crianças sobem em cima do dragão e, aproveitando uma brecha, o dragão foge dali rapidamente para não ser morto. Dessa forma, o Didier pede desculpas ao Papa por ter chegado tão tarde, e ao olhar o Papa, o Maurice se lembra da conversa do George, e segundo George, o verdadeiro traidor do reino era o Papa e o Didier. Em outro lugar, no reino de Camélia, o dragão se transforma em uma mulher chamada Teresia, e ao saber que o Papa estava com a relíquia, a Teresia avança para contar isso ao Regis. No reino de Oliver, o Duque Leão sempre protegeu tudo e todos, porém ao morrer no dia da invasão de Camélia, o cargo dele foi passado para a filha dele, a Adelheid. No entanto, o Papa decidiu tirar o poder dela sobre o reino de Oliver e fez com que o Chariot se tornasse o rei de ambos os reinos. Então, à noite, o Papa diz ao Didier que uma guerra com o Regis era inevitável e que por isso todos deveriam estar juntos para derrotar o reino de Camélia, e que pelo fato do reino de Oliver abrigar uma bruxa, eles não poderiam deixar de tomar conta daquele reino. Então, no reino de Oliver, o Alfred chega junto do seu grupo, e por lá ser um local extremamente bonito, o Marius e o Moro ficam extremamente encantados. Porém, o Alfred explica que eles devem cumprir a missão antes de se divertir. Essa missão era recrutar o exército do Oliver como aliados para o George, já que segundo o George, na igreja ortodoxa existiam dois lados, um que seguia a igreja ortodoxa original como ele, e um lado totalmente radical que estava roubando o povo, e esse lado radical pertencia ao Didier, lado esse que estava ficando cada vez mais radical e ficando mais forte com o tempo. O Danois, ao ouvir isso, fala que pelo menos deveriam ter mulheres bonitas por ali, pois isso pelo menos justificaria o fato dele ter viajado tanto apenas para convencer alguns soldados. E em resposta, o Alfred o diz que a Adelheid da história é extremamente bonita e que provavelmente o Danois iria se apaixonar por ela. Ao se lembrar da Adelheid, o Marius se pergunta se ela está bem, e mais tarde o Alfred é recebido pela Adelheid, que conta estar extremamente feliz por ter se encontrado com o Alfred depois de tanto tempo. Ao ver o rosto do Marius, a Adelheid quase reconhece que aquele era a princesa, porém o Danois interrompe a conversa e tenta conquistar a Adelheid com cantadas sem sentido algum. E por causa disso, o Maurice puxa o Danois e o manda calar a boca. Ao escutar essa baboseira, o Maurice começa a rir, e vendo bem o rosto do Maurice, a Adelheid fica extremamente feliz. E então a Adelheid revela que nesse momento ela não pode se aliar ao George, já que nos últimos dias alguns inimigos estavam tentando se infiltrar no reino de Oliver, e por isso ela estava totalmente ocupada em relação a isso. Sendo assim, o Marius, o Maurice e o Danois saem do castelo, e estando sozinha com Alfred, a Adelheid pede desculpas por não poder ajudar, porém ela tem que dar prioridade à paz do reino de Oliver, já que essa era a terra que o Duque Leão amava com toda a sua força. Em resposta, o Alfred diz que o Leão era um homem extremamente digno e um cavaleiro maravilhoso, e ao ouvir isso, a Adelheid se lembra de que ela sempre tentou superar o pai dela, porém ele era extremamente habilidoso, e sempre a dizia que ela precisava entender o verdadeiro propósito para lutar, para que um dia ela superasse ele. A Adelheid então fala que perdeu a chance de superar o seu pai no dia em que ele morreu, e por conta disso ela odeia profundamente o Duque Regis, que se virou contra o reino de Hortência. Nesse momento, vários soldados da igreja começam a pegar diversas mulheres pela cidade, e segundo o Maurício, aquilo era uma caça às bruxas. O Maurice diz que essa caça às bruxas era uma farsa, e que os soldados estavam atrás de alguma pessoa em específico. A Adelheid chega nesse momento e pergunta o motivo dos soldados estarem fazendo isso no domínio dela. Em resposta, o Didier conta saber que a Adelheid estava procurando pela princesa Mariel, e dizem que ela está abrigando uma bruxa no reino de Oliver. Por causa disso, o Didier acusa a Adelheid de traição e manda os soldados punir todas as mulheres suspeitas de traição. O Marius, ao ver isso, tenta confrontar o Didier, porém o Maurice diz que ele deveria se conter. No entanto, o Danois fica enfurecido e ataca os soldados por estarem machucando diversas mulheres, e ao ver isso, o Marius decide se aliar ao Danois para lutar contra os cavaleiros da igreja. Em resposta, o Alfred tenta sacar sua espada, porém o Didier revela que caso o Alfred faça isso, toda a vila dele seria sentenciada por conta de suas ações, e depois de ouvir isso, a Adelheid resolve se render e pede para que o Didier leve ela, mas em troca ele não deveria encostar nenhum dedo no povo dela. Ela acaba sendo capturada, e antes de ser levada, ela diz ao Alfred que um líder sempre deve priorizar o seu povo. De repente, o dragão de Camélia surge, e junto dele, uma frota de soldados surgem para atacar todo o reino de Oliver, e por conta das circunstâncias, o Didier dá liberdade temporária para a Adelheid e promete que o exército da igreja iria ajudar a enfrentar o exército de Camélia. Aproveitando a chance, ela pede ajuda do Alfred nessa guerra, e após receber uma confirmação do Alfred, a Adelheid manda o seu exército ir diretamente aos inimigos para começar a batalha. Então, uma luta sangrenta se inicia e rapidamente o exército de Oliver se mostra superior na batalha. De repente, a Adelheid é atacada e ao olhar para o lado, ela se depara com o Roy. Rapidamente, a Adelheid tenta confrontar ele, se perguntando por que o Roy teve coragem de trair o leão. O Roy se lembra do dia da morte do leão e conta
conta que a Adelheid não sabia de nada sobre a história verdadeira, e ao ouvir isso, a Adelheid tenta atacar o Roy com sua lança, porém ele é muito superior em combate, e antes que ele matasse a Adelheid, o Alfred e o Marius chegam para dar apoio na batalha. Por um momento, a Adelheid se recusa a aceitar ajuda, dizendo que iria matar o Roy sozinha, porém o Alfred diz que ela deveria agir como uma cavaleira e líder, e por isso ela não deveria lutar visando uma vingança. Ao escutar tais palavras, ela se acalma e decide acabar com o Roy de uma vez por todas, com a ajuda do Alfred. Porém, o dragão solta um rugido extremamente alto e com esse sinal, o Roy e os soldados de Camélia partem em retirada sem motivo algum. Vendo isso acontecer, a Adelheid se pergunta por que o Roy estava fazendo isso, e em resposta, ele diz que estava protegendo a vida dela. Dito isso, ele vai embora e com a guerra vencida, o Didier decide prender a Adelheid novamente. Porém, o Alfred se lembra da frase do Roy sobre proteger a Adelheid, e por causa disso ele diz ao Didier que se ela for realmente presa, eles não teriam força o suficiente para resistir a outro ataque de Camélia, e por isso ela deveria ser solta agora mesmo, pois ela é uma peça importantíssima nessa guerra. Sem argumentos para rebater, o Didier acaba soltando a Adelheid. Mais tarde, sozinho com ela, o Alfred diz que não sabe mais quem é o certo e quem é o errado nessa guerra, já que apesar de serem de Hortência, o Papa e o Didier estavam cometendo diversos crimes, e que de alguma forma o Roy não parecia estar apenas atacando Hortência sem motivo algum. Já no barco, a Teresia conta que estava feliz pela Adelheid ter conseguido ser solta, e que apesar do Regis parecer ser uma pessoa maligna, ela acredita fielmente na bondade dele. O Roy diz o mesmo, dizendo saber que o Regis é um homem que sempre lutava pelo seu povo, e por ter ele como líder, eles acreditam fielmente que ninguém vai passar por cima deles. Alguns dias depois disso, o Marius fala um pouco sobre a lenda da princesa e do gigante, que é basicamente uma história sobre uma princesa expulsa do seu reino que caminhou até uma ilha distante. No meio do caminho, ela foi salva por um gigante de pedra que a ajudou e retornou com ela para o seu reino. Enquanto isso, o Danois e o Mori estão brincando na praia, e vendo como o Marius estava muito sério, o Danois diz que o Marius deveria se despir e se divertir na praia. O Maurice então chega e relembra o motivo deles estarem ali, que era investigarem sobre uma jovem que afirma ser a princesa Mariel. Essa garota está reunindo um exército que cada vez mais cresce com o objetivo de lutar contra a igreja ortodoxa. Já em outro local, um homem avisa a suposta princesa Mariel que já está na hora do seu compromisso. Em resposta, a princesa diz que iria ajudar o povo dela. Logo em seguida, vemos o grupo do Alfred chegando a um evento do exército voluntário criado pela princesa. Ao ver toda aquela situação, o Marius fica triste e se pergunta até quando ele ficaria naquela situação de identidade falsa. Em resposta, o Maurice diz que tudo iria mudar em breve e que ele sempre estaria ali para apoiá-la como a verdadeira princesa. E ao ver a falsa princesa, o Marius fica extremamente perplexo por ela ser totalmente diferente. E para piorar, a farsante de princesa tem o seu falso gigante, que mais parece ser um mecha mal feito. No entanto, isso deixa os soldados muito motivados. Então, após confirmarem que a existência da princesa é apenas um rumor falso e que o exército voluntário da princesa era extremamente pequeno, todos se preparam para partir. Mas o Marius fica irritado e insiste em acabar com aquela farsa de princesa ridícula. Indo para a falsa sala do trono da falsa princesa, o cavaleiro diz que muitas pessoas se juntaram ao exército voluntário após a sua apresentação. Porém, a princesa parece preocupada com toda a situação. Nesse momento, 3 soldados entram na sala e dão a notícia de que a igreja está atacando Hortência em busca da princesa Mariel, usando a desculpa de uma caça às bruxas. Eles dizem que é a hora de contra-atacar e acabam interpretando errado a fala da princesa. Por isso, eles decidem contra-atacar a igreja ortodoxa. O cavaleiro da falsa princesa vai atrás deles para esclarecer o mal-entendido e evitar que pessoas inocentes morram. Enquanto isso, os gêmeos Talia e Elva chegam à ilha em busca da princesa Mariel e do gigante das lendas. E independente do rumor ser falso ou não, os gêmeos estão ali para apenas se divertir. Pouco tempo depois, o grupo do Alfred chega à sala da falsa princesa e a confrontam para que ela diga a verdade. A falsa princesa então se desculpa e explica toda a situação. No passado, a falsa princesa, que se chama Mari, e o cavaleiro dela, o Jin, souberam de um ataque que aconteceu a um vilarejo próximo. Descobriram também que o desaparecimento da princesa estava relacionado a isso. Depois disso, os dois começaram a interpretar o cavaleiro e a princesa, como faziam na infância. Porém, alguns aldeões que estavam próximos realmente acreditaram que a Mari era realmente a princesa e juraram lealdade a ela. E por não querer tirar a esperança dos aldeões, a Mari continuou fingindo ser a princesa. Ao escutar tudo isso, o Marius diz que vai ajudar a Mari. Porém, o Alfred logo interfere, dizendo que ela deve revelar sua verdadeira identidade para se proteger da caça às bruxas. E por conta disso, o Alfred e o Marius têm uma breve discussão, mas ela é logo interrompida pela chegada do Jin e outros soldados. Todos começam a lutar por pensar que o Alfred e os outros eram soldados da igreja. E enquanto todos lutam, a Mari e o Marius fogem para uma caverna. A luta continua e o Jin fala que eles são os fanáticos da igreja
igreja que querem machucar a princesa. O Maurice diz que ele não tem habilidade para enfrentar o Alfred, e o Alfred explica a situação de como a Mari se sente por estar fingindo ser outra pessoa. Ao ouvir isso, o Jim larga sua espada e resolve escutar o Alfred. De volta à caverna, a Mari explica que o Jim só queria o bem dela. E voltando ao passado, sendo mais específico, quando ambos eram crianças, vemos o Jim consolando a Mari por ser uma órfã. Ele a leva para ver o céu estrelado. Lá, os dois então brincam e fingem ser o cavaleiro e a princesa. E de volta ao presente, o Jim reflete e vê que estava errado. Então ele parte para se desculpar com a Mari. A Mari continua conversando com Marius e decide que vai se desculpar com todos e contar a verdade. Nesse momento, Jim chega e ambos decidem que devem revelar tudo para os voluntários. Sendo assim, os dois convocam todos e, em frente a todos os soldados, a Mari revela que tudo era uma farsa e que ela não é a verdadeira princesa. Os soldados ficam muito irritados ao ouvir isso, porém o gigante falso ganha vida e ataca a Mari do nada. Isso tudo era devido à magia dos gêmeos, que começaram a atacar o Jim e a Mari. Nesse momento, os soldados voluntários contam que, apesar de tudo, eles ainda iriam apoiar a Mari, já que por causa dela, eles tinham esperança para lutar novamente. O grupo do Alfred então começa a lutar contra o gigante, quando do nada o gigante ataca o Marius, e um gigante de pedra verdadeiro o para, e ambos se destroem. Os gêmeos, vendo que não havia mais como se divertir naquele local, vão embora. Depois disso, o tempo passa, e o Jim e a Mari se despedem do Marius e do seu grupo. Eles contam que foram perdoados pelos soldados e vão continuar lutando contra a opressão da igreja. A Mari agradece o Marius e pede a ele que entregue uma mensagem à verdadeira princesa, dizendo que apesar de todos os problemas, todos os moradores de Hortência estavam ansiosos pela volta dela. Depois de alguns dias, vemos a Nonória tentando comprar ervas em uma caravana. Porém, o comerciante diz que as ervas estão escassas devido a um certo vilarejo ter virado uma cidade fantasma. O Danois escuta isso e conta conhecer essa vila, já que ela fazia comércio para a vila dele. Após isso, na casa do Maurice, o Danois está conversando com a Nonória e diz que vai investigar esse vilarejo. O Alfred e o Marius aparecem e se juntam a ele para investigarem. A Nonória também quer se juntar a eles, mas o Danois não permite por ser muito perigoso. Então todos partem e a Nonória se despede. Quando os três chegam a esse vilarejo, eles veem um aldeão sendo impedido de entrar por soldados da igreja ortodoxa. Eles então partem para dentro desse vilarejo por meio de um atalho. Chegando lá, eles encontram um aldeão que explica que a igreja ortodoxa tomou completamente o controle sobre tudo da vila há 2 anos atrás. Além disso, eles isolaram essa vila de outros vilarejos, deixando os aldeões totalmente presos ali dentro. Um espada chamado Adel chega e começa a conversar com o Danois. O Adel explica que não pertence mais à igreja, pois falhou em salvar o vilarejo do Danois há alguns anos atrás, já que ao ver a doença tenebrosa que tinha naquela vila, o Adel fugiu com medo, e após contar isso, o Adel pede para que todos o sigam. Eles vão até uma montanha próxima ao hospital da vila, e o Danois pergunta ao Adel se ele conhece o padre da vila Petale, e em resposta, o Adel diz que o pai do Danois era um ótimo homem, e que ele ajudou muito o seu vilarejo em meio ao desespero e à dor. Eles continuam andando, e o Adel revela que esse hospital está sendo usado como prisão para os infectados pela peste, e que lá dentro eles também fazem com que essas pessoas sejam usadas em experimentos ilegais, e por isso eles devem agir imediatamente. Todos concordam em ajudar, mas o Alfred diz que eles devem relatar isso ao Capitão George, mas o Marius discorda e convence o Alfred a agir imediatamente. O Adel os guia até um canal que os leva diretamente ao subsolo da igreja. O Danois diz que o Alfred está com medo da igreja, e o Alfred concorda com ele, dizendo que por ser um líder de vila, ele dava prioridade à vida do seu povo, e caso ele fosse preso pela igreja, ele sabia que todo o seu povo sofreria eternamente pelos crimes que ele cometeu. Porém, vendo o estado em que aquela vila estava, o Alfred diz que ele não poderia deixar de ajudar, e por isso ele pede desculpa a todos e resolve seguir em frente. E chegando perto do destino deles, o grupo do Alfred se depara com zumbis infectados pela peste. Rapidamente todos sacam suas espadas e derrotam os zumbis. O Danois não reconhece nenhum zumbi como morador do vilarejo Petale. Apesar de receoso, ele finaliza um zumbi que estava à sua frente. Continuando a investigação no hospital, eles chegam a uma sala cheia de pessoas infectadas e incapazes de se mover. Porém, eles são interrompidos por passos de um gigante e correm para se esconder. O Danois acaba demorando e por isso ele acaba sendo pego pelo gigante. Nesse instante, aparece o Dr. Gaff, que revela ser o responsável pelos experimentos que criou os zumbis de esgoto. De acordo com o Dr. Gaff, transformar os enfermos em zumbis estava fazendo com que as pessoas parassem de sentir dor. E ao ouvir toda essa baboseira, o Danois chama o Gaff de monstro, mas em resposta, o Gaff diz estar apenas obedecendo às ordens do Papa. O Danois então resolve lutar sozinho contra o gigante e o Gaff, já que caso Alfred fosse visto, toda a vila dele estaria condenada. Nesse momento, Danois é arremessado para longe, e uma bola de ferro também é jogada em cima dele. Porém, o Marius desvia a bola e o salva. No fim, o Alfred decide se juntar à luta, e pede para o Mori avisar aos outros no lugar
dele. Após ele falar isso, o Adel e o Mori fogem. Os que ficaram lutam juntos e com ataques combinados, eles vencem o primeiro inimigo e agora estão prestes a vencer o Dr. Gaff. Porém, o Didier os impede, dizendo que o Dr. Gaff foi autorizado pelo próprio Papa. O Alfred confronta o Didier, dizendo que até ele perguntar ao Papa se isso é verdade ou não, o Didier será seu prisioneiro. Em resposta, o Didier saca sua espada e derrota o Alfred com apenas um golpe. O Danoz e o Marius o enfrentam, mas também são facilmente derrotados. Nesse instante, o Didier descobre que o Marius é a princesa Mariel e a captura, dizendo a todos ali que ela era a bruxa que estava causando a peste. Vendo isso, o Alfred tenta reagir, porém ele fica inconsciente. Agora o Danoz e o Alfred estão presos. O Alfred está pensando em como ele pode ajudar o Marius, até que do nada o Lucan, um capitão da igreja ortodoxa, chega. E por conhecer esse Lucan, o Alfred pede a ajuda dele para evitar que o Marius seja executado. Porém, o Lucan diz que isso é impossível e conta que o Marius será executado em breve e os dois também serão punidos. E após falar isso, o Lucan vai embora sem ouvir mais nada que o Alfred estava disposto a dizer. Em um sonho, a princesa Mariel diz querer ser igual ao Alfred e salvar todos que ela pudesse. No entanto, o Chariot pergunta por que ela não o salvou e o deixou sozinho no palácio. Nesse momento, o lobisomem surge e a Mariel se lembra do seu pai, do Fernando e do Leão mortos. E no momento em que a Mariel seria atacada pelo lobisomem, os carcereiros a acordam. Os soldados pretendem machucar a Mariel, pois pensam que ela é realmente a bruxa responsável pela peste. Mas o Didier chega e os impede. O Didier então pede desculpas pelo tratamento rude e revela saber que ela era a princesa. Enquanto isso, o Alfred e o Danoz estão sendo transportados para outra cela. Eles então se aproveitam de um momento de distração para atacar os soldados. Após fazer isso, o Alfred diz que ele vai salvar o Marius de ser executado por um crime que ele não cometeu, e ele corre rapidamente para salvar o Marius. O Didier liberta a princesa e pede desculpas por não a reconhecer antes, porém ele ainda diz que ela será executada. No entanto, antes que isso aconteça, ele resolve dar a ela um último presente, e por isso ele libera as memórias da princesa sobre sua mãe, que era uma mulher muito doente, e após a morte dela, o rei tentou trazer a rainha de volta, usando uma relíquia sagrada, e foi assim que o rei cometeu um grande tabu, e por isso todos se voltaram contra o rei, e todo o reino começou a sofrer por causa disso. E depois de revelar essas coisas, o Didier garante que a Mariel será morta nesse dia. Enquanto isso, Danoz e o Alfred continuam procurando a Mari, porém os dois são emboscados pelos guardas da prisão que tentam atacar eles. No entanto, o Maurice estava disfarçado entre os guardas e graças a isso, ele consegue ajudar o Alfred a escapar. Porém, na saída o grupo é interceptado pelo Lucan, que diz que não tem mais que jurar lealdade ao reino, pois o rei está morto e a princesa desaparecida. Mas o Maurice revela que a princesa está viva e diz que o Alfred não irá falhar em seu resgate. E enquanto o Alfred foge, o Maurice enfrenta o Lucan para dar tempo a ele. Logo depois, vemos o Papa sendo informado da fuga do Alfred, e o Didier informa que ele escolheu a princesa ao invés da igreja. O Papa diz que eles devem ser eliminados a todo custo, e o Didier segue a ordem e abre um portal e parte para sua missão. O Papa, ao ver isso, fica receoso com o poder do Didier e diz que também deveria se livrar dele em algum momento. Já a Mariel está caminhando em direção à sua plataforma de execução. Ela pensa um pouco em todos os seus amigos e como todos estavam sofrendo pelas consequências das ações do rei. Por causa disso, ela decide que o certo era morrer ali mesmo. No entanto, o Alfred e o Danoz não pretendem deixar que ela morra. Eles vão a toda velocidade em direção à plataforma de execução e derrotam todos os guardas no caminho. E quando a Mariel está prestes a ser enforcada, o Alfred derrota um guarda e arremessa sua espada em direção à corda da forca, salvando a Mariel. O Alfred corre para a plataforma de execução para libertar a Mariel, mas ele é impedido pelo Didier. Então o Alfred e o Danoz enfrentam o Didier juntos, mas eles são facilmente derrotados por ele, que diz que apenas sentimentos não são suficientes para o derrotar. A Mariel pede para que eles parem e vão embora, pois se ela morrer, ninguém mais irá sofrer. Mas o Alfred continua lutando contra o Didier. O Alfred é cercado por soldados da igreja, mas mesmo assim, ele diz que não vai desistir de um amigo, e por isso a Mariel não deveria se preocupar com nada. Nesse instante, o Bertrand destrói a muralha da prisão, e junto dele aparece o grande exército de Oliver, junto de todos os soldados que o Alfred havia conquistado ao longo de suas missões. O Adel conta que chamou todos os aliados da princesa para salvá-la, e então começa uma grande batalha entre a igreja ortodoxa e os aliados da princesa. O Didier é parado pelo Lucan e a Adelheid, enquanto o Alfred se dirige para a plataforma de execução. O Alfred tenta libertar a princesa, mas é parado por outro carrasco, e os dois começam a lutar. O Didier continua lutando com o Lucan e a garota, até que o Maurice também se junta à batalha. Entretanto, o Didier é extremamente forte e se mantém firme contra os três. Nesse momento, o Alfred consegue finalizar o carrasco e finalmente chega até a Mariel. O Didier, vendo que a batalha estava perdida, abre um portal negro e se retira. Todos tentam o impedir, porém eles não têm sucesso, e o Didier
escapa pelo portal. A princesa Mariel pergunta ao Alfred por que ele fez tudo isso, e em resposta o Alfred diz que não se importa com quem ela seja. O que importa é que ela é uma pessoa que ele considera parte de sua família e por isso ele sempre estaria disposto a salvar a vida dela, seja ela homem ou mulher. Um tempo se passa e o Alfred está visitando o túmulo do seu pai. A Mariel então chega e revela sua verdadeira identidade como a princesa de Hortência. Ela pede desculpas por arrastar o Alfred para toda a confusão de Hortência, mas o Alfred discorda e diz que tudo o que ela fez foi pensando nas pessoas do reino. Depois de falar isso, o Alfred se ajoelha e jura lealdade à princesa, prometendo ser o seu fiel cavaleiro. No reino de Camélia, o Ruzes é informado do resgate da princesa Mariel e da guerra entre a princesa e a igreja ortodoxa. Ao escutar tudo isso, o Ruzes diz que ele vai tomar uma atitude em breve e que uma nova fase do reino de Hortência estava prestes a começar. No reino de Oliver, todas as pessoas que eram contra a igreja ortodoxa se reúnem formando uma grande resistência contra a igreja, e eles estão fazendo isso graças à volta da princesa. A Adelheid informa a todos que a facção anti-igreja estava ficando cada vez maior, e o Lucan sugere que ela deveria trazer a princesa e o Albert o quanto antes para o lado dela. Porém, a Adelheid diz que antes de fazer isso, a facção anti-igreja tinha que conseguir algo para ter uma vantagem nessa guerra, e em algum lugar desconhecido, um garoto com raios nos olhos diz que irá analisar a Mariel de uma vez por todas. Voltando a Albert, a Nonória prepara as malas de todos para partirem em direção a Oliver. O Danois tenta evitar a princesa de todas as formas e acaba esbarrando na Nonória. Ele pergunta por que ela parece deprimida e ela fica irritada por ele não reparar em quanto ela estava preocupada com todos eles. Ela fala sobre como ficou preocupada quando soube que todos eles se tornaram prisioneiros e que agora está ainda mais preocupada, pois todos estão indo em direção a mais uma batalha perigosa e isso a deixa extremamente preocupada. A Nonória menciona como está confusa por conta da identidade da Mariel e o Danois responde que também está confuso, por isso ele está evitando tanto a princesa, já que ele agiu de forma muito rude com ela diversas vezes, enquanto ela fingia que era o Marius. O Maurice então chega e diz ao Danois que tudo que ele está sentindo é bobeira. Ele então leva até a sala onde a princesa está. A princesa estava conversando com Alfred e ela revela estar incomodada com o fato de todos estarem a tratando de forma tão formal. O Alfred diz que por ela ser a princesa, é assim que todos vão a tratar de agora em diante, mas a Mariel disse que o Alfred é diferente, já que ele é um amigo pessoal dela e por isso pelo menos ele deveria tratar ela de forma normal. A Mariel diz que o Alfred pode até mesmo continuar a chamando de Marius como antigamente, e em resposta o Alfred diz que não pode fazer isso, pois ela é uma princesa, mas a princesa continua insistindo. Nesse instante o Maurice chega arrastando Danois pela porta. Ambos se ajoelham em frente à princesa, e o Maurice pergunta qual será a punição do Danois, por ter sido rude com ela por tanto tempo. O Danois concorda e pergunta qual será sua punição. A Mariel então diz que ele deve ser o seu cavaleiro junto do Alfred. O Danois então jura lealdade à princesa e se levanta dizendo que ninguém jamais irá encostar um dedo nela. Nesse instante, a Nonória entra na sala e tenta falar, mas ninguém a escuta. Ela então vai para o lado da princesa e todos finalmente a escutam. A Nonória diz que estava muito preocupada com todos e que ela não quer ficar para trás dessa vez. O Alfred diz que essa batalha será muito maior que as outras que eles já enfrentaram e que seria muito perigoso para a Nonória ir junto. Ao ouvir isso, a Nonória então pega o seu arco e demonstra suas habilidades, o que acaba surpreendendo a todos. E vendo tal habilidade, todos não têm outra alternativa a não ser concordar em permitir que ela vá junto com eles. A Nonória fica muito feliz e agradece a princesa. Porém, a Mariel diz a Nonória que ela não deveria se esforçar tanto, pois mesmo que ela saiba acertar uma flecha, todos eles ainda podem acabar morrendo. De repente, um cavaleiro de Oliver avisa que uma mensagem da Adelheid havia chegado. Depois disso, a princesa junto do grupo do Alfred caminham junto da Adelheid pela floresta. O Alfred pergunta se eles não deveriam estar fazendo alianças com os lords, ao invés de andar pela floresta. A Adelheid concorda, mas diz que antes disso, eles devem encontrar alguém muito importante se quiserem vencer a igreja. Assim, o grupo chega a uma cabana no meio da floresta. Ao abrir a porta, o grupo se depara com uma criança. A princesa pergunta se a criança é quem ela deveria encontrar. A criança então pede desculpas e utiliza uma magia de memória na princesa, assim como o Didier fez. A princesa desmaia e seus amigos ficam preocupados, mas a Adelheid os tranquiliza e diz que a criança chamada Lacroix é uma bruxa. Nas memórias da Mariel, ela está lendo um livro em seu quarto e sua mãe veio lhe chamar, pois todos estavam lhe esperando no salão de festas. Voltando ao presente, a Nonória está preocupada com a princesa e pergunta se ela está mesmo bem. A Adelheid diz que ela está bem e que todos devem confiar na bruxa. O Alfred pergunta se ela é realmente uma bruxa e a Adelheid confirma que sim. Ela então explica que a bruxa costumava vagar pelo reino vendendo remédios com efeitos quase mágicos. Isso chamou a atenção da igreja ortodoxa, fazendo a Lacroix se refugiar em Oliver. O Danois pergunta se as bruxas são só pessoas que fazem remédios e em resposta
resposta. A Lacroix diz que isso é apenas um disfarce das bruxas e que na verdade aqueles chamados de bruxas são sentinelas que guardam todo o conhecimento daquele reino de magia. E de volta às memórias da princesa, ela está sendo saudada e aguardada em sua festa de aniversário. Seu pai diz que todos estavam esperando por ela. O Fernando se aproxima e cumprimenta a princesa, dizendo que o seu filho está treinando para ser um cavaleiro que irá defendê-la. O pai da Adelheid chega e afirma que a sua filha também não ficará para trás e também será uma cavaleira às ordens da princesa. A Mariel pergunta a Adelheid se ela vai a proteger no futuro, e a Adelheid diz que fará de tudo para manter a princesa segura. A Mariel então olha para sua mãe, dizendo para ela que espera que dias como esse durem para sempre. Alguns meses depois, vemos a princesa ao lado de sua mãe doente e chorando. Ela diz a sua mãe que vai proteger o seu irmão mais novo. A rainha sorri e diz que a ama, e agradece por tê-la como filha. E ao ver a sua esposa morrer, o rei entra em desespero e pergunta por que ela o deixou. Depois disso, no futuro, vemos novamente o rei tentando usar uma magia para ressuscitar sua esposa. Em um espaço fora das memórias, a bruxa conversa com a Mariel e mostra o artefato que detém a capacidade de realizar qualquer desejo, mas isso só acontece se a pessoa for capaz de controlar o seu poder. A bruxa afirma que o rei anterior e o atual papa queriam esse artefato apenas para satisfazer seus próprios apetites. Não só isso, como a Lacroix revela que todos os monstros que aparecem no reino foram devido ao uso desse artefato, e até mesmo a tragédia que aconteceu com a princesa também é por conta do artefato. A bruxa conta que a Mariel tem a opção de usar o artefato e mudar tudo. No entanto, a Mariel é impedida pelo Alfred, que a faz lembrar de todos os seus amigos, e então ela invoca sua espada e corta o artefato, evitando que outra tragédia acontecesse. Nesse momento, a Mariel acorda e vê todos os seus amigos do seu lado. A Mariel está de mãos dadas com o Alfred, que imediatamente a solta por vergonha. A princesa pergunta com quem está a relíquia, e a Lacroix revela que está com o Papa. E ao saber disso, que todos concordam que é muito perigoso o Papa com um item tão poderoso, pois ele pode facilmente causar uma outra tragédia. A Lacroix revela que a princesa passou no teste, e mesmo que ela possua a relíquia, ela não a usará de maneira errada. Por isso, ela é uma pessoa digna de ser a detentora de tal relíquia. E com um plano traçado, todos saem da cabana, e a Adelheid os convida para irem para Oliver. Todos concordam e ficam animados para partir. A Mariel diz ao Alfred que realmente quer que ele a chame de Marius, e sem escolhas, o Alfred concorda, contanto que não tenha ninguém por perto, e a princesa aceita. Em outro reino, a Teresia tem uma visão da morte do Alfred, e diz ao Rugis que ela deve ir para a capital, mas ela cai sem forças. O Rugis então diz a ela para descansar, e revela que ele mesmo irá para a capital. De volta a Oliver, a princesa Mariel dá um discurso ao seu exército sobre proteger o povo e o reino. Os portões se abrem, e todos começam a marchar em direção à capital. A Mari e o Jim conversam com a princesa, e dizem novamente que estão à sua disposição. A Adelheid conversa com Maurice sobre a falta de resposta de um velho amigo. Em um outro local, vemos que esse velho amigo foi atacado por alguém misterioso, e enquanto caminham para a guerra, o Danois, o Maurice e o Alfred estão conversando sobre uma possível emboscada das tropas da igreja, e então eles avistam as tropas camelianas. Do nada, uma bola negra cai no meio do exército da princesa, e os dois gêmeos aparecem em meio à poeira, para enfrentar o exército da princesa. No palácio, o Papa está rezando e perguntando ao Didier sobre como ele não previu o ataque do exército da princesa. O Didier responde que isso foi apenas um erro de cálculo, porém não havia nada para se preocupar. Nesse momento, o soldado Fregel chega e diz que o segundo exército está pronto para atacar as tropas da princesa. O Didier diz que eles não devem atacar até saber onde está o Sir Balthazar. Porém, esse soldado afirma que pode substituir o seu avô, e por isso o Papa diz que deixará a ordem de paladinos à disposição do Flegger. E ao saber que o filho do Fernando está entre as tropas da princesa, o Flegger dá um sorriso e parte para liderar as tropas. Os gêmeos continuam atacando o exército da princesa, mas são parados por flechas do exército cameliano. O Alfred está pronto para contra-atacar, mas espera. O exército de Hortência e Camélia avistam um ao outro, mas o Alfred os impedem de começarem a lutar. Nesse momento, Roy acaba aparecendo e faz os gêmeos recuarem, pois se eles continuarem, eles vão acabar afetando a Teresia. Ao saber disso, os gêmeos obedecem, e o Roy também promete não lutar contra o exército da princesa. Ao escutar tudo isso, o Alfred acaba aceitando uma trégua. Ao mesmo tempo, o exército da igreja começa o seu ataque contra as forças da princesa. Um esquadrão de rifles embosca as forças e começam a atirar, mas rapidamente eles são suprimidos pelo Alfred, o Danois e o Maurice. Mais tarde, no acampamento do exército cameliano, os gêmeos são repreendidos pelo Hughes, porém os gêmeos não se importam e saem da tenda. O Royal pergunta se ele não deveria dar uma lição mais severa, e o Hughes diz que nada pode ser feito, pois Daire é uma nação aliada essencial para Camélia. E falando sobre o Alfred, o Hughes fica intrigado com a atitude do jovem, ao priorizar seus
os soldados ao invés do orgulho como cavaleiro. Em uma reunião entre os cavaleiros e a princesa, é revelado que o esquadrão que atacou o exército mais cedo estava utilizando rifles que são extremamente letais. Porém, o Bertrand conta que apesar de serem muito poderosos, esses rifles demoram muito para serem recarregados. Em sua sala, o Flegel é informado da derrota do esquadrão de emboscada, mas ele não se incomoda, pois era apenas um esquadrão para testar a eficiência dos rifles, e segundo o soldado, os mosquetes passaram no teste e provaram ser extremamente letais. O soldado também informa que o Alfred está na linha de frente do exército da princesa, e sabendo disso, o Flegel fica ansioso para enfrentá-lo. No dia seguinte, os dois exércitos se encontram na ponte. O exército da princesa está em desvantagem, pois os soldados da igreja estão em maior número e possuem mosquetes, e por causa disso, o Flegel está muito confiante em sua estratégia e acredita que a sua vitória já está certa. Porém, o Alfred bola uma estratégia usando iscas e consegue contornar a desvantagem atacando as tropas da igreja pelos lados. Ao longe, o Roy e o Roset observam a batalha. Os dois exércitos continuam lutando, e quando o Flegel está prestes a atirar no Alfred, o exército cameliano chega para ajudá-los. Aproveitando a brecha, o resto das tropas de Hortência atravessa a ponte e conseguem derrotar os paladinos facilmente. O Flegel entra em desespero e revela que quase feriu seu próprio avô para conseguir a sua posição. Ao ouvir isso, as tropas o abandonam e o Flegel é derrotado. Então, após o Alfred derrotar os paladinos e decidir seguir com sua jornada até o palácio, o Flegel surge e ataca o Alfred pelas costas, mas o Alfred se defende. Os dois entram em um duelo, e o Alfred pede a Adelheid para levar a princesa até um lugar seguro. Dito isso, eles continuam sua luta, e o Alfred tem uma vantagem clara, e o Flegel, enquanto percebe que não consegue o derrotar, começa a culpar o Alfred por todos os seus fracassos, dizendo como ele sempre era comparado com o Alfred por também ser o filho de um guerreiro. Ao ouvir isso, o Alfred desarma o Flegel e vence a luta. O Alfred dá as costas ao seu adversário, e aproveitando essa brecha, o Flegel puxa uma pistola e atira no Alfred, mas novamente o Alfred desvia e corta a arma do Flegel. A princesa interfere e conta ao Flegel como ele estava errado sobre o Alfred. Ela diz que após a morte do seu pai, o Alfred teve que conquistar tudo de novo, e que ele trabalhou duro para conseguir tudo que tem. E após ela falar isso, as tropas da princesa partem, deixando o Flegel sozinho. Nesse momento, um paladino chega atrás do Flegel. Ele então ordena que o paladino se junte ao segundo esquadrão, e dizem que todos eles devem tentar um ataque pelas costas da princesa. O Flegel então se vira e vê o paladino apontando a sua arma para sua cabeça, e sem nem mesmo hesitar, o paladino mata o Flegel ali mesmo. Novamente na igreja, o Didier relata ao Papa o que aconteceu na batalha, e o Papa apenas diz que já esperava por isso, e que apenas queria avaliar o poder das armas e a capacidade do Alfred. Logo depois disso, as forças da igreja entram em ação, e as tropas da princesa iniciam uma batalha sangrenta. No acampamento, a Mariel e a Adelheid conversam sobre como o exército estava cada vez mais avançando até a vitória. Em resposta, a princesa diz que ela ainda tem que salvar o Chariote e deter o Papa, recuperando a relíquia. A Mariel então reconhece que não seria capaz de fazer isso sozinha, e agradece aos seus companheiros por estarem ao seu lado. Em um prédio da capital, o George agradece o exército da princesa por ter chegado até ali, e diz que mesmo se morresse, ele não teria arrependimentos nenhum. O que entendemos disso? Nada. Sendo assim, as forças da princesa passam pelo primeiro portão da capital e conseguem tomar a cidade. No meio da batalha, o velho Balthauser se junta à batalha e salva o Maurice. O velho cumprimenta a princesa, que fica surpresa ao vê-lo vivo. E o velho brinca, dizendo que não tem o título de herói imortal por nada. Dito isso, o velho se ajoelha em frente à princesa e pede desculpas por não ter conseguido proteger o irmão dela, o Chariote. Ele também se desculpa pelas ações do seu neto e jura lealdade à princesa. Em resposta, a Mariel diz que tais desculpas não são necessárias, já que tudo o que estava acontecendo era devido aos erros do seu pai em utilizar a relíquia. No muro da capital, o capitão George organiza as defesas da igreja. Ao ver isso, o Alfred e o Danois ficam surpresos ao vê-lo do lado da igreja. O Maurice conta que o George deveria ter seus motivos para isso, e por isso o Maurice decide que vai enfrentá-lo pessoalmente. Já no palácio, o Papa está tentando utilizar a relíquia. O Didier relata a situação atual da guerra para o Papa, e ao saber de tudo o que estava acontecendo, o Papa ordena que o Didier lute no campo de batalha e ajude as defesas do muro principal. Enquanto isso, a Adelheid comanda as tropas e começa um ataque ao portão principal da capital. E por algum motivo, a princesa pressente que algo de ruim vai acontecer com o Alfred, e por isso a Mariel pede para a Adelheid levá-la até o Alfred. E a Adelheid diz que é muito perigoso, mas ela concorda em levá-la mesmo assim. No muro principal começa a batalha entre as tropas. O George estava agindo no comando, mas do nada ele é surpreendido pelo Maurice. O Maurice pergunta por que o George continua do lado da igreja mesmo depois de tudo que aconteceu, e o George diz que o Maurice terá que vencê-lo pelo menos uma vez para descobrir toda a verdade. Já o Alfred e o Danois estão lutando contra os soldados em uma rua. Nesse momento, a Adelheid e a Mariel chegam a cavalo, e antes que a Mariel pudesse falar algo para o
o Alfred, o Didier vem de cima e cai em frente a ele. O Alfred tenta lutar, mas é jogado para longe, e por causa disso a Adelheid se junta à luta. O Alfred então pergunta por que a princesa está ali, e a Mariel responde que pressentia que algo ruim fosse acontecer com ele. O Alfred e o Danoy se juntam para ajudar a Adelheid, e enquanto eles batalham de forma feroz, é revelado que o Papa está utilizando o sofrimento e dor para usar um feitiço que irá ativar todo o poder da relíquia. Em seguida, o Didier consegue facilmente derrotar os três, e sem escolhas, a Mariel tenta ajudar o Alfred. No entanto, o Didier facilmente quebra a defesa dela e se prepara para dar o segundo ataque. Rapidamente, o Alfred se joga na frente para proteger a princesa, e em frente a todo esse desespero, a princesa utiliza um poder inato que ela tem e salva o Alfred. Graças a isso, o Alfred consegue desferir um golpe no Didier que o deixa bastante ferido. O Didier diz que a princesa é uma portadora, e agora, estando totalmente ferido, ele abre um portal e se retira da batalha. No topo do portão principal, o George, já derrotado, revela que na época da escola ele era um amigo do Papa, e que naquele tempo todos tinham grandes expectativas no Papa de se tornar o novo líder da Igreja Ortodoxa. Porém, com o passar do tempo, o George descobriu a verdadeira personalidade do Papa, e como um homem devoto à Igreja, o George estava disposto a sofrer todas as consequências das ações do Papa. Tudo isso para que de alguma forma ele pudesse salvar a Igreja da destruição. Novamente no palácio, o Papa finalmente consegue o poder do artefato, e em uma memória do seu passado é revelado que ele, na verdade, é um filho bastardo do rei. A mãe do Papa revelou isso em seu leito de morte, e pelo rei ter deixado a mãe dele morrer em uma situação horrível, o homem chamado Alexis jurou se vingar do seu pai. Em uma reunião, após vencer a batalha no segundo portão, a princesa e seus cavaleiros falam sobre uma carta de rendição que ela havia enviado para o exército do Papa. Porém, o exército da igreja escolheu não dar uma resposta, e por conta disso todos concordaram que essa batalha só vai acabar quando o Papa for derrotado. Após ouvir isso, o Alfred até mesmo pergunta se a atração e adoração que todos têm pelo Papa é algum tipo de magia que ele está usando, mas ninguém sabe se isso é realmente possível. A princesa diz a todos que prefere não causar mais baixas, pois os soldados da igreja ainda são cidadãos de Hortência. A Mariel propõe que eles deveriam entrar sorrateiramente no palácio e derrotar o Papa. O velho diz que existe um túnel subterrâneo e que quando a princesa estivesse invadindo o Palácio Real, ele vai lidar com os soldados da igreja na batalha. Depois disso, vemos a Nonôria cuidando dos feridos na unidade médica. O Alfred vai visitá-la e repara que tem uma ferida em sua perna. O Alfred então faz um curativo na perna da Nonôria e pede a ela que fique fora da guerra a partir de agora, já que a partir desse dia as batalhas futuras seriam ainda mais perigosas. A Nonôria acaba aceitando, porém, ela pede ao Alfred que retorne com vida para ela. Ao ouvir isso, o Alfred dá um sorriso e diz que nunca morreria em uma guerra como essa. E spoilers, ele morre. Tô zoando, tô brincando, o anime é ruim, tu tá vendo até aqui, cê é maluco. No subterrâneo, vemos os gêmeos finalizando um guarda da igreja, e o Hughes diz que eles não têm tempo para brincar, pois estão atrás da relíquia. O Hughes ordena os gêmeos para buscarem no templo subterrâneo, enquanto ele irá verificar o castelo. E após o Hughes se separar, Elva pergunta a Thalia se eles vão mesmo dar a relíquia ao Hughes, e em resposta, a Thalia diz que não, pois o verdadeiro mestre delas também deseja a relíquia. No subterrâneo está o grupo da princesa, que de repente são emboscados por zumbis contaminados com a peste. O Danoy se oferece para segurá-los, dizendo que não vai morrer de forma alguma antes de se casar com a Adelheid. Dessa forma, o grupo da princesa finalmente chega ao palácio, porém eles são surpreendidos por dois inimigos inesperados, e todos ficam em choque, já que esses inimigos são o Fernando e o Leão. Então a Adelheid começa a lutar contra o zumbi do seu pai, e se pergunta como ele está vivo. Novamente no passado, é revelado que o rei de Hortência não conseguia ressuscitar sua esposa, e se perguntava por quê. O Papa então diz que a magia magoniana depende do desejo e da esperança das pessoas, e por causa disso, o Papa propõe ao rei utilizar o Duque Hughes como meio para ativar a relíquia magoniana, envenenando a cabeça do rei e virando ele contra o Hughes. O Papa conseguiu fazer com que o rei convocasse o Hughes e tentasse o humilhar. O plano do Papa deu certo, e o Hughes se enfurece, ativando a relíquia e o transformando em um lobisomem. O Papa então sai e deixa apenas o rei e o leão na sala, e nesse momento, a Mariel entra na sala e vê o lobisomem matar o leão e o seu pai. O Alfred começa a lutar contra o zumbi do seu pai, e a Adelheid continua a lutar contra o leão. A Mariel tenta impedi-lo, mas o Maurice diz que ele e o Alfred irão cuidar disso. Na luta, a Adelheid confirma que as habilidades do zumbi são iguais ao do seu pai, e por isso seria muito difícil vencer esse morto-vivo. Nesse momento, Fernando diz ao Alfred para derrotá-lo, pois ele atualmente é apenas uma marionete do Papa e não tem controle algum sobre seu corpo. Na luta da Adelheid contra o leão, o mesmo acontece, e o zumbi pede para que ela o detenha, dizendo que já está na hora dela o superar de uma vez por todas. O Alfred e a Adelheid hesitam por um momento, porém ambos libertam seus pais com o último ataque. Feito isso, o leão se despede da Adelheid e diz que ele conseguiu sentir os sentimentos dela através
através de sua lâmina. O Fernando agradece ao Alfred e se sente orgulhoso do seu filho tê-lo superado. Após os dois mortos-vivos finalmente falarem tudo o que tinham para dizer aos seus filhos, eles finalmente desaparecem e por causa da batalha, o Maurice está gravemente ferido e pede que o Alfred avance para deter o Papa. Ele diz que vai ficar ali para aproveitar os últimos momentos com seu irmão. Sendo assim, o Maurice então agradece ao seu irmão e diz que cumpriu sua promessa, dizendo que a princesa e o Alfred foram protegidos e que agora ele poderia morrer em paz. Após tudo isso, o Alfred e a Marielle chegam na sala do trono e encontram o Chariote. O Chariote fica feliz em ver a Marielle e ao ver o Papa, a Marielle manda o Chariote fugir dali, enquanto ela iria enfrentar o Papa. Esse é um momento muito louco onde rola uma conversa entre o Papa e todos eles. O Papa pergunta se o Alfred está feliz por ter visto seu pai e, estando bem calmo, o Alfred agradece ao Papa por ter permitido que ele trocasse algumas últimas palavras e golpes com seu pai, graças ao poder da relíquia magoniana. O Papa fica um pouco surpreso com o fato deles já saberem sobre a relíquia e, com um sorriso maligno, o Papa revela a Marielle seu parentesco com ela e a razão dele ter feito tudo isso. Após falar isso, o Papa decide que estava na hora dele acabar com todos eles e, por isso, ele se transforma em uma criatura mística para derrotar a Marielle. A Marielle e o Alfred lutam contra o Papa e, graças ao poder recém-descoberto da Marielle, ela e o Alfred conseguem derrotar duas das cópias demoníacas do Papa. No entanto, a cópia principal permaneceu de pé e eles quase foram eliminados por ela, mas por sorte, o Duque Hughes aparece lançando sua espada e perfurando o peito do corpo demoníaco principal do Papa. Unidos, os três lutam juntos e conseguem finalmente derrotar o Papa. Depois de fazer isso, Duque Hughes se ajoelha e diz que derrotou o Papa por razões pessoais. A princesa então pede ajuda dele para criar um novo reino justo e, em resposta, o Hughes diz que fica feliz em saber que a Marielle iria finalmente trazer paz para Hortência. Em resposta a isso, o Papa começa a rir e, após a pedra em sua cabeça se quebrar, o céu começa a ficar vermelho. O Duque Hughes rapidamente avança sobre o Papa e o pergunta onde está a relíquia. Então, o Papa diz que o Didier a levou e, por conta do poder do Papa, o Duque Hughes se transforma novamente em um lobisomem, estando em uma forma feroz e enfurecida. O Hughes mata violentamente o Alexis de uma vez por todas e, ao ver o lobisomem, o Alfred se enfurece e começa a enfrentá-lo. Ele acaba sendo jogado para longe e, por estar totalmente inconsciente, o lobisomem parte para cima da princesa Marielle com a intenção de matá-la. Nesse momento, o Alfred retorna à luta e continua enfrentando o lobisomem. Porém, o lobisomem acha uma brecha e dá um golpe fatal no Alfred e logo em seguida foge pela janela. Ao ver o Alfred ferido, a Marielle abraça ele e implora para que ele não morra. Em resposta, o Alfred a chama de Marius, como ele havia prometido, e diz que após tudo aquilo, os dois ainda retornariam juntos para comemorar. No entanto, nesse momento, o Alfred acaba morrendo. Assim, vários dias se passam e a princesa dá um discurso sobre o sacrifício das pessoas, tudo isso para que ela voltasse ao trono, e por conta disso, ela promete fazer o seu melhor para preservar a paz em todo o reino para sempre. Nesse momento, todos comemoram e atrás da Marielle, o Alfred dá um sorriso, revelando estar vivo. No entanto, a Lacrosse diz que a princesa quebrou um grande tabu ao usar um poder proibido para reviver o Alfred, e que além disso, junto da alma do Alfred, a princesa havia invocado alguma coisa maligna naquele corpo. Após a Lacrosse dizer isso, o anime acaba. E se algum dia lançar uma segunda temporada, eu irei trazer aqui no canal para vocês. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Enfim, um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!